Bom dia, pessoal. Bom dia, senhores e senhoras. Hoje é dia 24 de junho de 2025, são 7 horas em ponto agora. E eu vou começar o programa aqui hoje contando para vocês o drama de ser jornalista num mundo que parece ser um mundo bipolar, mas não no sentido, né, de uma polarização entre dois extremos, mas no sentido mesmo psiquiátrico dessa expressão, tá? Ontem, eu acordo às 4 da manhã, durmo cedo. Quando fui dormir, o mundo estava no abismo da Terceira Guerra Mundial começando, na iminência. Daí a pouco surgem as primeiras informações de que Trump tinha anunciado um inaudito cessar-fogo entre Irã e Israel. Inaudito porque ninguém esperava, nem os assessores dele sabiam que isso ia acontecer, mas ele fez o anúncio e, de repente, a informação foi confirmada, tanto por um lado quanto por outro, e aí o mundo respirou aliviado. Ufa! Estamos livres da Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, isso entre 8 e 10 da noite, né? Aí o jornalista que acorda às 4 vai dormir e quando acorda, a paz decretada por Trump já tinha ido para o espaço. Foram 12 dias de guerra, que nem ele mesmo ressaltou, como ele disse, né? Trump disse a guerra dos 12 dias e só 2 horas e meia de paz. E aí Israel voltou a bombardear o Irã, né, nessa madrugada, já dia corrido por lá, e a guerra foi retomada. Então, a paz anunciada ontem à noite inaudita simplesmente não aconteceu. Durou 2 horas e meia, como eu falei, né? E nós não estamos livres dessa perspectiva de Terceira Guerra Mundial, infelizmente. Isso está, né, enchendo a cabeça das pessoas, preocupando todo mundo, e essa preocupação está de volta, porque, afinal de contas, está provado que não se resolve com uma canetada o conflito que desde 1979 ameaça explodir, né? E agora ameaça explodir com o mundo. Então a situação no momento é essa, tá? Se você ler nas manchetes dos jornais aí que a guerra acabou, desconfie, porque a informação já ficou velha. Ficou velha durante a madrugada, pereceu durante a madrugada. Novinha que estava, morte precoce de uma informação que parecia ser tão alvissareira, tá bom? E o mundo segue produzindo fatos que vão enchendo o noticiário hoje, já que aqui no Brasil nós temos aí um hiato, né, provocado pelas festas juninas no Nordeste brasileiro. Os políticos estão numa trégua relativa, digamos que numa espécie de pax congressual aqui, porque suas excelências deploram o trabalho no mês de junho e afinal de contas, eles estão cansados porque o recesso está chegando aí num semestre absolutamente improdutivo para todo mundo, para o governo, para o Congresso, para todo mundo, né? E a gente com um monte de incertezas aí, uma taxa de juros enorme, né? Um Conselho de Política Monetária do Banco Central que insiste em induzir talvez um período de recessão aí para refrear, né, a nossa alegria, a alegria das famílias que estão consumindo um pouquinho mais, né? Enfim. É isso aí, noticiário hoje carregado por assuntos internacionais e é justamente por eles que a gente começa agora na nossa conversa diária aqui com o meu querido coach de esportes aqui, o Alex Amorim. Bom dia, Alex. Bom dia, Panunzo. Bom dia, comunidade. Comunidade, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa camiseta verde do Alex aí não é por acaso, tá? É de caso pensado, porque ontem aconteceu lá nos Estados Unidos quase que um massacre anunciado do Palmeiras e o Palmeiras conseguiu resistir, empatou o jogo, se classificou e vai disputar as oitavas de final agora? Isso Alex? mesmo, Panunzo. Tô sabendo tudo de futebol, hein, Alex? Tô aprendendo com você, ó. Fico Como feliz. É que foi o sufoco ontem? Conta pra nós, dá um depoimento seu de palmeirense roxo ou palmeirense verde, como queira. Então, o jogo terminou 2-2, porém o jogo começou antes. O Abel Ferreira colocou 2 volantes e não colocou nenhum volante de marcação. E nisso o Palmeiras ficou sem proteção no meio-campo. Nisso a torcida ficou alvoroçada no Twitter e tudo. Quando começou o jogo, Panunzo, foi uma loucura. Aos 16 minutos teve um contra-ataque e o Allende foi lá e fez o gol. O Murilo tentou correr atrás dele, porém sentiu a coxa. E nisso fez o primeiro, e no segundo tempo parecia que a gente ia ser eliminado, porque o Suárez fez um golaço, e o Porto tinha que ganhar de 2 gols de diferença dependendo. Aí nisso o Porto ontem empatou 4-4, se tivesse ganhado por 2 gols e o Palmeiras tivesse perdido, a gente estaria eliminado, e agora o Palmeiras vai jogar contra o Botafogo, 1h da tarde no sábado, Panunzo. Muito bom, os palmeirenses estão felizes da vida, né? Mas Sim. ontem já estava no clima meio de reminiscência, com aquela camiseta relembrando algo que os adversários todos contestam, que é esse campeonato de 1951, né? O Mundial de 51, né, o Alex? Sim, o pessoal fala que não tem, mas eu, sem ser clubista, a gente é o primeiro campeão mundial.
E eu acho que o Palmeiras vai ser bicampeão jogando contra a Juventus para relembrar a final de 51. Muito bom, vamos ver. Está tudo para se provar aí, porque esse prognóstico aí do Alex é prognóstico de palmeirense, né? E o restante do Mundial lá, como é que tá? Certo. Ontem tivemos a definição do grupo B e do grupo A. Primeiramente, o PSG ganhou de 2-0 do Seattle Sounders e passou em primeiro colocado no grupo B. O Atlético de Madrid ganhou, porém não fez o saldo de gols necessários para se classificar e ganhou de 1-0. O Porto foi eliminado, foi o pior europeu, Panuso fez 2 pontos, empatou 4-4 com o Al-Ahly do Egito. E o Palmeiras empatou 2-2 com o Inter Miami e garantiu a primeira colocação. O Inter Miami em segundo e vai enfrentar o PSG domingo, 1h da tarde. Hoje, é verdade Panuso, que nós podemos ter um encontro de Botafogo com Palmeiras agora na próxima rodada? sim, sábado, 1h da tarde, está definido Palmeiras e Botafogo. Vai ser o primeiro confronto que abre essas oitavas da Copa do Mundo. Portanto, um sai e um fica, né? Isso. E agora é mata-mata, né? O bom é que tem um brasileiro garantido. E hoje, para nós, o dia vai ser menos atípico, porque tá meio definido esses grupos. O Boca Juniors tem que fazer uma goleada contra o Auckland City e torcer pro Benfica perder pro Bayern de Munique. E tem o Esperança contra o Chelsea e o Flamengo contra o Los Angeles FC, que é para definir nada, porque ele já está classificado em primeiro colocado também. Tá bom, beleza. Os times brasileiros estão indo bem nesse campeonato, né? Sim. Eu não sei como é que vão tão bem, né? Um país que tem uma seleção tão pífia quanto a nossa aqui, né? Sim. São Ancelotti, que venha ele aí, porque quem sabe se assim, quando nós perdemos o Ayrton Senna, perdemos o gosto pela Fórmula 1. Agora nós perdemos o futebol e ficamos sem o esporte aqui para louvar, já que não ligamos, né, para as conquistas femininas, o que é um horror, né, Alex? Isso é verdade. Beleza, maravilha. Olha, gente, tem muita notícia sobre esporte hoje, mas isso aqui não é o Jornal Desportivo e a gente só faz esse plazinho aqui de manhã aqui para você ter as informações para discutir com o seu colega lá no trabalho, né, lá na firma. Porque sim, todo mundo gosta de sacanear o colega quando o time dele não vai bem, né? Sim. É isso aí, Alex. Ontem o cara tava louco pra me zoar, só que eu esperei um tempinho e apareci no grupo lá. Foi muito bom. Muito bom. Gente, não zoem o Alex, hein? O Alex é nosso patrimônio aqui nas manhãs, tá bom? Muito obrigado. Ele não pode chegar triste aqui. Vamos ver como é que vai ser. Sábado, né? Sábado, Palmeiras e Botafogo. Segunda-feira o bicho vai pegar aqui. Estarei feliz, se Deus quiser. Tá, vamos ver. Valeu. Vamos ver. Eu torço pela felicidade do Alex. Tem muita gente que acha ruim essa história toda, né? Gente, vamos falar agora da meteorologia, porque o tempo hoje definitivamente é destaque no noticiário, tá? Uma friaca tá subindo por aí. O mapa do INMET hoje, meu Deus do céu, tá cheio de avisos aqui, ó. Vou até colocar ele aqui para você ver. No sul do país, olha quanto aviso de coisas que vão acontecer aí com gravidade, né? Anotados aí em laranja e amarelo escuro pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Olha, só aqui entre o Rio Grande do Sul e o Paraná tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou pegar aqui São Paulo e Mato Grosso também, 9 avisos de ocorrências meteorológicas graves, tá bom? Vamos ver do que trata isso aqui. A primeira aqui, aviso de tempestade no sul do estado de Goiás, e na divisa com o Mato Grosso do Sul, né? E perto do Triângulo Mineiro. Olha, aqui tem até um alerta aqui de onda de frio com marca de gelo, tá? Onda de frio aqui no interior do estado do Paraná, divisa com São Paulo, né? Temos aqui aviso de geada, aviso de queda brusca da temperatura, 5 graus a menos do que a média, né? Temos outro aqui no interior do Paraná, aviso de geada. Aqui também, entre o Paraná e Santa Catarina, geada e ventos fortes no litoral, portanto, pessoal que mora na beira do mar aí, cuidado, né? Onda de frio aqui no sul e outro aviso de temperaturas extremas no sul do país. E o noticiário, depois da chegada dessa poderosa frente fria, não é bom não, porque não é só o incômodo do frio, não é só o risco que isso traz para populações sem teto, né? É muito mais do que isso. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, na Folha de São Paulo, olha que hoje, à tarde do dia de hoje, vai ter temperaturas quase que glaciais aqui em São Paulo. Só de ler esse noticiário aqui, eu já estou tremendo de frio aqui no estúdio do ICL. Mas a manchete é essa que você está vendo aí. São Paulo deve ter a tarde mais fria do ano nessa terça-feira. Temperatura pode chegar, olha, a 0 grau. 0 grau na quarta. É frio pra caramba, hein?
A previsão do CGE, segundo a Folha, indica que os termômetros podem atingir essa marca mínima no extremo sul da capital, nas regiões mais altas e mais próximas à Serra do Mar, né? E o que nos diz essa reportagem da Folha de São Paulo? Diz que após a frente fria, que provocou chuva forte e ventania na segunda, a região metropolitana deve ter nesta terça a tarde mais fria do ano, quando a temperatura máxima deve ficar na casa dos 12 graus Celsius, por enquanto. Até agora, a tarde mais fria foi registrada pelo INMET no último dia 12, com uma mínima de 16 graus e meio na estação meteorológica do Mirante Santana, zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade. Para esta terça. E agora, eu estou estranhando essa informação aqui, porque nós tivemos aqui temperaturas de 10, 11 graus na semana passada, né, da madrugada. Pode ser que a matéria tenha sido mal redigida e dê conta de temperaturas durante o dia. Mas prossegue aqui a Folha de São Paulo. Para esta terça, a previsão de temperatura máxima é de 16 graus, deve ocorrer ainda de madrugada. Nas horas seguintes, a tendência é de aumento do frio, que vai atingir por volta de 7 horas 11 graus, 7 da manhã, agora, deve estar em 11 graus, mantendo-se nesse patamar até o meio-dia. À tarde, os termômetros devem superar 12 graus, caindo ainda mais à noite, até atingir a mínima de 5 graus Celsius no fim da madrugada desta quarta-feira. O órgão emitiu alerta laranja de perigo para a queda da temperatura em partes do centro-oeste, do sudeste e do sul do país nesta semana. Previsão de marcas de mais de 5 graus abaixo da média do mês. De acordo com o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo, a madrugada dessa terça ainda deve ter chuva fraca e chuviscos intermitentes. E as instabilidades, porém, se afastam rapidamente e isso permite o avanço da massa de ar fria. Quando as nuvens vão embora, o céu fica limpinho, fica azul, e aí a gente congela. É o que vai acontecer de hoje para amanhã, né? E ainda pode ocorrer rajadas de vento, as quedas de árvores, essa coisa toda. E a cidade, para quem não mora aqui em São Paulo, só a título de curiosidade, a cidade já aconteceu hoje com o trânsito sofrendo às 5 horas da manhã, porque os semáforos em muitos pontos da cidade já não estão funcionando mais por causa da ventania das últimas horas, tá bom? E, bom, lá no Rio Grande do Sul, o problema não é só o desconforto do frio, não é só, né, assim, aquilo que tanto molesta os paulistanos quando ocorre a passagem de uma frente fria, que é a queda de árvores, a falta de energia e tudo mais. Lá, né, o fantasma do que aconteceu no ano passado está lá, assustando, assombrando as pessoas. Olha só a manchete do Brasil de Fato. Sobe para 4 o número de óbitos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Já são 132 municípios afetados e a chuva está se afastando, né? Mas aí vem o frio. Chega essa onda incrível de frio lá no sul do país. Aqui, olha, uma foto bonita da água agitada, né, pela ventania. E essa reportagem nos informa que as fortes chuvas que chegaram ao Rio Grande do Sul na semana passada afetaram até o momento 132 cidades, 6 mil pessoas desalojadas, mais de 1.000 em abrigos. Dos 497 municípios gaúchos, 21 decretaram situação de emergência e Jaguari, que fica na região central do estado, decretou calamidade pública. O estado também registrou a 4ª morte, 2 pessoas feridas e uma segue desaparecida. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 4 alertas meteorológicos para o Rio Grande do Sul, todos eles válidos para essa segunda-feira 23, como eu mostrei para vocês aqui no mapa do INMET. Quer ver só? Vou botar de novo aqui, olha. São 4 só no Rio Grande do Sul, tá? Nessa região aqui, olha, no sulzinho, tá vendo só? E depois tem mais 4, 6, 8 ainda fazendo referência a essa frente fria, tá? Bom, vamos seguir com o noticiário aqui. Você já sabe, o tempo vai ficar frio, impiedoso, frio inclemente no sul do país, no sudeste também, uma parte do centro-oeste, principalmente lá no estado do Mato Grosso do Sul. Teremos dias aí de recordes de temperaturas baixas, tá? Vamos agora saber quais são os destaques na capa do ICL. E aqui começa a confusão do noticiário. Vocês não imaginam como é duro ser jornalista quando o mundo parece esquizofrênico, assim, um momento é uma coisa, no outro momento é outra coisa. Você vai dormir, é uma situação, quando acorda é o contrário dela. Você vai escovar os dentes, quando sai do banheiro já é outra coisa, e é exatamente assim que está o dia de hoje, tá bom? No nosso site, olha aqui, ainda tem, deixa eu até atualizar aqui para ver se a gente já não atualizou. Vocês viram aí, então eu vou voltar aqui para trás para recuperar a manchete antiga. Não é isso aqui não, mas a manchete aqui é: Trump anuncia a trégua,
mas nem Irã nem Israel confirmam. Agora a manchete é outra. Israel afirma que interceptou mísseis e acusou Irã de violar o cessar-fogo. E apesar de Teherã negar esse ataque, Israel, de novo, está metendo mísseis lá em Teherã, na capital do Irã. Né? Sinal de que a tal paz decantada por Trump é algo que definitivamente não interessa ao Estado judeu. Né? Vamos ver qual é a situação no momento agora, aqui, segundo o site do ICL. Depois a gente vai ver como é que está a situação no mundo. Aliás, antes disso, vou mostrar uma outra coisa para vocês, aqui para vocês verem a dimensão disso que eu estou falando aqui, sobre, né, essa troca de humores do tempo. Eu vou pedir para o Alex botar para mim no ar. Olha, a capa do New York Times, isso aí era ontem, meia-noite, tá? Israel e Irã concordam em cessar fogo, tá? E aí, você pode ver aqui do lado esquerdo do jornal, trégua anunciada pela primeira vez por Trump após 12 dias de combate. E aí, o mundo respirou aliviado, né? Mas não durou nada esse alívio, porque olha só, no instante seguinte, Israel acusa o Irã de violar novo cessar-fogo. Então, não durou nada, né? E aí o jornal, também aqui mais ao lado esquerdo, ali, ó, não, ali não, aqui. Ali você pode ver, horas após os países concordarem com a trégua, seu destino é incerto, né? E estão lá trocando tiros outra vez, Israel e o Irã, outra vez por iniciativa de Israel, tá? Essa é a situação. Você dorme de um jeito e acorda de outro. O que nos diz aqui, o que nos conta o site do ICL sobre essa situação, né, de indefinição? A matéria no nosso site diz o seguinte: o ministro da Defesa israelense Israel Katz afirmou nesta terça-feira, hoje, que Israel responderá com força após a violação total do cessar-fogo pelo Irã. Horas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o cessar-fogo, militares israelenses dizem ter interceptado 2 mísseis que teriam sido lançados pelo Irã. Acontece que Teherã negou a quebra do acordo. Os meios de comunicação estatais iranianos negaram que o Irã tenha disparado mísseis contra Israel depois que o cessar-fogo entre os dois países entrou em vigor na manhã desta terça-feira. Um alto funcionário de segurança do Irã disse que depois das 7h30, horário local, nenhum míssil foi disparado contra o inimigo até agora. O ministro da Defesa de Israel afirmou que responderá com força. Ele disse o seguinte: instruir as forças de defesa de Israel, em coordenação com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a continuar a operação intensiva para atacar Teherã e frustrar alvos do regime e a infraestrutura terrorista em Teherã, disse ele. Também disse que continuará a operação intensiva para atacar Teherã. Um alto funcionário de segurança do Irã disse que depois das 7h30, horário local, no entanto, nenhum míssil foi disparado. O Irã nega. O Irã diz que continua respeitando esse compromisso anunciado ontem pelo Trump, a qual ele aderiu, depois de titubear durante algumas horas. Prossegue aqui o texto da reportagem. Um alto funcionário de segurança do Irã disse que depois das 7h30 nenhum míssil foi disparado, como eu disse até agora, né? E afirmou o seguinte: se Israel cometer um erro, todos os territórios ocupados serão atacados, disse a autoridade do Irã. E aí volta a retórica da agressão, a retórica da violência, a retórica da força bruta, né? Trump afirmou que o cessar-fogo havia começado. E aqui nós temos, aqui, olha, a comunicação do Trump lá na rede social dele, a Truth Social, né? Dizendo o seguinte: olha, o cessar-fogo agora está em vigor. Por favor, não violem isso. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez questão de assinar por extenso. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ainda teve a humildade e a modéstia de não assinar Donald Trump, presidente do planeta Terra, né? Porque ele, cada vez mais empoderado e cada vez mais senhor de si, tendo o ego que tem, né? É uma concreta ameaça para o futuro da humanidade. O que diz aqui a continuação do texto da reportagem do ICL? Na segunda, ontem, Trump anunciou que o acordo foi firmado e que entraria em vigor em aproximadamente 6 horas depois do momento em que ele fez o anúncio. Quer dizer, iam trocar tiros durante mais 6 horas, daí a pouco iam cessar as hostilidades e virariam os BFFs do Oriente Médio, né, os Best Friends Forever. Novamente, pela sua rede social, Trump disse: esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá. E ele se ufanando, né, se arrogando como o cavaleiro da paz, né? Só que não, a paz não durou nada. O armistício não durou mais, não chegou a 3 horas, né? E é curioso também a gente observar como é que
as versões, né, que motivaram esse cessar-fogo são vendidos para a opinião pública. Aqui eu vou colocar para vocês aqui uma matéria do Globo que é curiosa. Olha só, como é que a imprensa lá no Irã anunciou esse acordo de cessar-fogo? Diz que o acordo foi imposto ao inimigo, né? Tá aí, olha. A mídia social estatal iraniana anunciou nesta terça-feira que um cessar-fogo foi imposto ao inimigo após a resposta militar do país à agressão dos Estados Unidos, horas após os ataques retaliatórios do Irã contra uma base dos Estados Unidos no Catar. Essas informações sobre essa versão são da CNN. As operações bem-sucedidas de mísseis Sepah do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica em resposta à agressão dos Estados Unidos, a firmeza e unidade exemplares do nosso querido povo na defesa da nossa terra impuseram um cessar-fogo ao inimigo. Aqui, olha, com todo respeito por uma situação grave que é de guerra, mas isso aqui é mais ou menos como o cara dizer o seguinte: nossa, eu dei uma carada na mão do inimigo, pá, né? Machuquei os dedos dele com o meu maxilar, com a minha mandíbula. Enfim, segue aqui a informação, dando conta de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou cessar-fogo de maneira implorante, segundo a versão iraniana. Logo após os ataques do Irã contra a base americana de El Udeid, no Catar, disse o âncora da CNN. Ontem à noite, apenas uma hora após o ataque bem-sucedido com mísseis do Sepah, a base de Al Udeid, dos Estados Unidos, do Catar, em uma maneira de implorar, Trump solicitou o início de cessar-fogo na guerra inimiga sionista imposta contra o nosso país, né, num discurso cheio de adjetivos do âncora da televisão estatal do Irã, que, aliás, foi bombardeado na semana passada por Israel, né? Então, aí você vê o confronto de versões, né? É uma guerra que, como todas as guerras, sacrifica, em primeiro lugar, a verdade, né? Porque tem que prevalecer sempre a visão tonitruante, a visão de força, mesmo quando a derrota parece ser certa, né? E olha só, aqui nós temos também no site do ICL uma informação aqui sobre esse ataque de ontem. E eu quero ressaltar que foram, sim, lançados 13 mísseis ou 14 mísseis e há imagens correndo na internet que mostram com muita clareza 13 deles sendo destruídos por mísseis, né, por mísseis que são da artilharia antiaérea do Catar, principalmente, né? E apenas um desses mísseis teria caído em um local próximo a essa base militar. Ocorre que o Irã teve a bondade, né, teve a iniciativa, teve a empreitada de avisar aos Estados Unidos que iria fazer o seu ataque. E os Estados Unidos puderam se defender, então, com toda a galhardia, a ponto de o presidente dos Estados Unidos afirmar depois, logo depois que o ataque terminou, que nenhum americano tinha sido atingido, sequer ferido nesse ataque de 13 mísseis. E aí, olha, a gente vê uma foto aqui, um print de tela dos vídeos que circularam ontem à noite pela internet, mostrando o momento dessa batalha aérea sobre os céus do Catar, né? Tá aí, essas explosões mais fortes que você vê, tem 4 aí, são explosões dos mísseis lançados pelo Irã, interceptados pela artilharia antiaérea do Catar, tá? Enfim, não durou nada, foi um ataque simulado, todo mundo querendo parar com esse conflito aí, mas atribuindo ao outro a iniciativa de permanecer na guerra, que parece ser um fato que agrada muito, né? E aqui o momento a que eu me referia antes, está aqui na capa do ICL, até às 6 horas da manhã, essa era a manchete. Não só no nosso site, mas em tudo quanto é lugar do mundo. Trump anuncia cessar-fogo após 12 dias de conflito, Israel e Irã não confirmavam, né? Depois confirmaram e aí desconfirmaram porque voltaram a trocar tapas, aí, a trocar mísseis, né? Continuando aqui com os destaques do ICL, temos aqui uma informação, depois a gente volta a falar sobre a guerra do Irã. Mas agora vamos falar aqui sobre a guerra dos parlamentares brasileiros para abocanhar fatias cada vez maiores de dinheiro das emendas do orçamento e o que fazer com essa grana, né? O mau uso dessas emendas está atestado por quem? Pela CGU, pelo Supremo Tribunal Federal, que está investigando o caso, pela Procuradoria-Geral da República, mas todo dia surge um escândalo novo e hoje nós temos o nosso aqui também. Olha só, o líder do MDB,
colocou 5 milhões e 700 mil reais do seu dinheiro, tá, em emendas parlamentares para um hospital que contratou quem? Empresas de 2 parentes deles, tá? Tá aqui, olha, Dr. Clodolfo Rodrigues de Mello é o nome desse centro de saúde aqui, 5 milhões e 700 mil para a família, tá, do parlamentar. A matéria é da Folha Press, escrita pelo Lucas Marquezine, e ele nos conta que o relator do orçamento de 2026, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, né, do MDB de Alagoas, enviou pelo menos 5 milhões e 700 mil em emendas individuais para um hospital alagoano que tem contratos com empresas ligadas a parentes dele. Mera coincidência, né? O Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Mello fica em Santana do Ipanema, cidade controlada pela família Bulhões há 9 anos. A unidade de saúde contrata 2 empresas que têm entre os sócios 2 primos do parlamentar. A irmã do deputado aparece como responsável médica de uma dessas 2 empresas. A assessoria de Bulhões Júnior, que é líder do MDB na Câmara, nega que tenha havido atuação do deputado para beneficiar empresas ligadas à família dele. Não, foi tudo coincidência, imagina. O fato dele mandar esse dinheirão para esse hospital é coincidência, ele nem sabia. Quer apostar que ele nem sabia que os primos dele, a irmã, estavam, né, dirigindo essas empresas que estão faturando essa grana toda, 5 milhões e 700 mil reais em emendas parlamentares? A assessoria, então, do Bulhões negou que ele tenha atuado para beneficiar essas empresas. O que ela fala, a assessoria do deputado? A reportagem parte do pressuposto de que o deputado favoreceu, por meio de emendas parlamentares, empresas que têm 2 primos entre os sócios. No entanto, não há demonstração de como o parlamentar teria agido para beneficiar essas empresas contratadas por meio de licitação, afirmou a equipe do deputado. Só seria possível afirmar que o deputado favoreceu seus parentes se houvesse a comprovação de que o processo licitatório foi direcionado por sua solicitação. Aqui, a assessoria de imprensa do deputado está indicando o caminho que deve ser percorrido pelas instâncias de correição, né? Ou seja, é só ver como é que foi essa licitação, tá? Porque o fato de ter havido uma licitação num país que frauda licitações no varejo e no atacado como o Brasil não quer dizer absolutamente nada. Então, houve licitação? Investigue-se a licitação, tá? Está aqui a pista deixada pela própria assessoria do deputado, né? Então, relembrando aqui, o que eles disseram? Só seria possível afirmar que ele favoreceu os parentes se houvesse comprovação de que o processo licitatório foi direcionado por sua solicitação. Acrescentou a assessoria do parlamentar, avaliando se tratar, no mínimo, de uma reportagem incompleta. E aí nós estamos falando, gente, olha, nós estamos falando de emendas que saem, né, que são apresentadas, são pedidas por um parlamentar, são incorporadas ao orçamento da União, depois são liberadas pelo governo, né, e estão lá alimentando o caixa dessas empresas da família dos Bulhões, lá em Alagoas. E nada disso importa. Importa mesmo só é que houve um processo licitatório, ponto final. Segue aqui a reportagem. O hospital que recebeu recursos das emendas de Bulhões Júnior contratou em 2017 a empresa Alves e Monteiro, que tem entre sócios Maria Irene Alves Monteiro, prima em 1º grau do deputado federal. A Alves e Monteiro recebeu 4,5 milhões anuais pelo serviço de pediatria e ginecologia do hospital. Maria Irene não respondeu aos questionamentos da Folha de São Paulo. A irmã do deputado, que se chama Cristiane Bulhões, aparece como responsável médica da empresa do contrato assinado em 2017 entre a Alves e Monteiro e o hospital. E na época, a Cristiane era vice-prefeita do município. Ela não também respondeu ao contato da reportagem. A segunda empresa se chama Serve Shop. Aliás, desculpa, Serve Hospice, de hospital, Serve Hosp. Tem entre seus 12 sócios Benício Bulhões, tá? Também primo de Isnaldo Bulhões. Nesse caso, foram 3,5 milhões por ano para serviço de coloproctologia. O hospital teve um total de 89 milhões e 900 mil em despesas no ano passado. Benício Bulhões afirma que virou sócio da Serve Hosp para poder prestar serviços da coloproctologia no hospital. Ele diz o seguinte: não sei dizer se meu relacionamento com o deputado influenciou ou não. Claro que não, claro que não. Um primo... foi só o que eu falo, foi coincidência, né? Na hora que eu fui trabalhar em Santana,
A cidade e a região ganharam especialidade que não existia e não existe mais hoje, afirmou. Em fevereiro deste ano, o médico parou de atender no hospital. Os valores pagos às duas empresas estão nos relatórios de transparência da InSaúde, que é a organização social que administra esse hospital. Nos seus regulamentos para contratação de serviços e compra de bens, não há necessidade de licitação. O deputado federal tem outras ligações com o hospital. A diretora de Relações Institucionais do estabelecimento se chama Fabiana Guimarães. Sabe quem ela é? Ela é esposa de um tal Renato Guimarães, que é funcionário de onde? Do gabinete de Isnaldo. Então, tudo coincidência. O deputado foi pego numa trama do destino, né? Em que toda a família dele está lá recebendo milhões e milhões de reais por ano para serviços prestados por um hospital na cidade dele, e ele não sabia de nada disso. A família dele, o fato de ter familiares dele lá é pura coincidência, né? É duro ser deputado federal e ficar sujeito às aleivosias desses jornalistazinhos aí que ficam escarafunchando negócios que não interessam a ninguém, senão aos familiares dos parlamentares que botam essa dinheirama toda no bolso. Aqui com o noticiário, a guerra interna na ABIN está deflagrada, parece Irã e Israel, a ABIN atualmente, porque há denúncias de abusos de todos contra todos ali, né? E agora nós temos um caso novo que eclodiu, que é uma ex-corregedora denunciando ter sido alvo de assédio dentro da ABIN. A situação lá parece ser absolutamente deletéria. E aí fica aqui a pergunta, e aí, presidente, não vai demitir esse diretor-geral da Polícia Federal? Vai esperar o que mais para tomar essa decisão? Que está todo mundo aguardando no Brasil. Vamos seguir para essa matéria. Olha, o que diz essa ex-corregedora da ABIN, né? A ex-corregedora que colaborou com as investigações sobre a ABIN paralela e, por isso, sofreu retaliações da atual cúpula da agência, tá? Vamos ler aqui para vocês a reportagem do Kleber Lourenço, aqui do nosso site, do ICL Notícias, que nos conta que uma representação formal enviada à Controladoria Geral da União e à Polícia Federal por Lidiane Souza dos Santos, que até setembro de 2024 ocupava o cargo de corregedora da Agência Brasileira de Inteligência, a famigerada ABIN, revela que há um quadro sistêmico ou sistemático de assédio institucional, perseguição funcional e até misoginia no âmbito da alta gestão dessa agência. Os documentos a que o ICL teve acesso mostram que a Lidiane foi alvo de ataques internos e tentativa de deslegitimação após colaborar com as investigações da Polícia Federal e do Supremo sobre a existência de uma estrutura paralela de inteligência que operava dentro da ABIN durante o governo Bolsonaro, utilizando-se daquela ferramenta de espionagem chamada First Mile, o programa que rastreava telefones de autoridades, né? E aqui, olha, esse documento que você vê aqui na sua tela é parte dessa denúncia a qual o Kleber Lourenço teve acesso. O que a Lidiane conta aqui para nós? Eu, Lidiane dos Santos, oficial de inteligência do quadro pessoal da ABIN, matrícula tal, venho com o intuito de trazer a lume posturas inaceitáveis no âmbito das relações humanas e profissionais, bem como encorajar a política de tolerância zero com abusos e com a prática de assédio e discriminação na ABIN, tratar de condutas perpetradas pelos servidores Luiz Fernando Correia, diretor-geral, Alessandro Moretti e Marco Aurélio Chaves Cepic, ex e atual diretor adjunto, respectivamente. Os fatos que serão relatados ocorreram em março de 2023, dizem respeito ao tratamento dispensado pela cúpula da ABIN para com a signatária, que ocupou a função de titular da corregedoria entre 31 de agosto de 22 e 31 de agosto de 24. As ações visavam isolar e asfixiar o trabalho da unidade correcional, especialmente no seu papel de cooperar com as apurações em curso no Supremo Tribunal Federal acerca do uso da ferramenta First Mile, bem como humilhar e desacreditar essa subscritora publicamente e minar a sua estabilidade psíquica e física. Tal cenário se acirrou em face do avanço das investigações, gerando descontentamento nos referidos servidores, especialmente pela repercussão midiática de possíveis atos de obstrução à apuração por parte da atual gestão, fazendo com que fosse cessada a interlocução da direção-geral com a corregedoria. Então nós estamos vendo aqui a guerra interna, né? E essa deve ser a milionésima denúncia que acontece acerca do clima de coação que existe dentro da ABIN, né? E o incrível nesse caso aqui, é a inércia do governo, que
está vendo o circo pegar fogo e não faz nada, né? Não pega a mangueira de incêndio, não faz nada. E mantém ali o senhor Luiz Fernando Corrêa numa posição incômoda, né? Para um país assim, depois de tantas denúncias e ainda hoje nada acontece com esse sujeito. Vamos continuar aqui na denúncia, só mais um trechinho, para a gente entender direito o que essa servidora falava. Ela diz o seguinte: as ações visavam isolar e asfixiar o trabalho da unidade correcional, especialmente no seu papel de cooperar com as apurações em curso no Supremo acerca do uso da First Mile. Entre os alvos da representação, Luiz Fernando Corrêa, né, como eu já falei, o Alessandro Moretti e o José Fernando Chuí, todos mencionados por ações que, segundo essa funcionária, ex-corregedora Lidiane, tinham o objetivo de desmoralizar a corregedoria e comprometer a sua credibilidade funcional. Corrêa e Chuí foram posteriormente indiciados pela Polícia Federal. Então, está aqui o fogo, o tiroteio lá dentro da ABIN, né? Vamos voltar aqui agora, gente, um pouquinho para a situação lá no exterior. Não vou falar sobre a violação do acordo por enquanto, não, porque tem algo que está obscurecido, tem duas questões que esse conflito entre Irã e Israel acaba obscurecendo, né? Essas duas questões são, primeiro, a situação interna nos Estados Unidos, a perseguição draconiana contra os imigrantes e os estrangeiros em geral, e, por outro lado, a situação em Gaza, que continua sendo massacrada por Israel e acabou invisibilizada pela guerra contra o Irã, que é muito mais violenta, né? Então, nós vamos ver agora alguns vídeos que correram na internet ontem, porque as ações do ICE contra estrangeiros nos Estados Unidos estão recrudescendo. E vocês se lembram que logo no comecinho do governo Trump, a justificativa para essa perseguição aos estrangeiros, principalmente aos indocumentados, ela ocorria por quê? Porque Trump alegava que bandidos de outros países formavam gangues que atuavam nos Estados Unidos e tinham que ser contidos, né, para que o país tivesse a paz social restaurada. Olha, a paz social restaurada é algo para se provar, né? O que a gente viu foi essa polícia, a SS do Trump, buscando esses bandidos terríveis em porta de escola, sabe? Dentro de hospitais, na calçada de agências da própria imigração, onde os estrangeiros que lá residem iam para tentar resolver a sua situação. Muitos deles já praticamente com os documentos, né, concedidos, apenas iam buscar e ainda assim eram capturados. Eu vou mostrar para vocês algumas cenas que foram vistas ontem nos Estados Unidos, e você vai ver que coisa horrorosa que está o clima de perseguição lá. Em tudo, isso lembra a Alemanha a partir de 1933, tá? E aqui eu não quero forçar a mão para fazer uma comparação entre o fascismo de Trump e o nazismo de Hitler, mas que as cenas são muito parecidas e a quantidade de humilhação nelas contidas também é tão parecida que a gente não tem como não se sensibilizar. Roda para nós o VT, por favor, Alex. They're taking a mom. Isso lá em Worcester, Massachusetts, né? Olha, esses são os bandidos, né? Uma família detida. E aí esses trogloditas do Trump, o que eles fazem? Olha só, eles detiveram a mãe, né? A mãe foi detida antes. E aí no dia seguinte eles voltaram para buscar o pai. E as crianças ficam ao léu, ficam para ninguém. Olha, e depois voltaram para buscar a avó, né? E os vizinhos cercaram a família, né? Incluindo uma criança de 16 anos e um bebê. Tá aí, olha, as cenas de impiedade. Então a gente vê aí, olha, a população que reside lá nos Estados Unidos tenta resistir, né, a esses ataques dos agentes do ICE lá, mas eles pouco se importam com a condenação popular, né? Olha, isso aí em Nova York, tá? Um turista chileno foi preso por erro, né? E uma filha de 12 anos foi deixada na rua. Olha só, a mãe tenta falar para os policiais, ela não pode ficar sozinha, Tá? E olha aí, e os agentes pegam a criança. Isso era uma turista, tá? Não é uma imigrante clandestina nem nada. Então, assim, quem puder evitar esse país hoje, para não incorrer nesse tipo de situação, deve fazê-lo. Porque os Estados Unidos são um país hostil hoje a qualquer estrangeiro, inclusive aqueles que vão lá atrás de atividades turísticas. Essas cenas foram cenas registradas no céu do Catar na noite de ontem, né?
Aí vocês podem ver, olha, esses pontos de luz no céu são mísseis disparados pelo Irã, interceptados pela artilharia antiaérea no Catar ainda. Olha, essas explosões aí refletem os mísseis, tá? Então, são dois registros, né, de duas situações que acontecem do outro lado do mundo e que chocam o planeta todo por causa da violência e do ódio que elas ensejam, né? E o Jamil Chad, ontem, trabalhou muito o Jamil essa madrugada lá, e vai ter um dia de cão hoje, porque, olha, isso aqui eram 5h43 da manhã aqui no Brasil, ele está atrás de nós 3 horas lá, né? Então eram 2h43 da manhã, estava aqui o Jamil postando lá no UOL, dizendo o seguinte, olha, falando sobre esse novo ataque ordenado por Israel, que acusou o Irã de violar o cessar-fogo sem nenhuma prova, tá? Teherã negou que tivesse acontecido isso. Como é que é a versão que nos dá aqui o Jamil Chad? Ele diz o seguinte: o cessar-fogo anunciado por Trump é marcado por incertezas, por acusações mútuas. O governo de Israel confirmou que aceitou o plano sugerido pela Casa Branca, enquanto o Irã também indicou que estava comprometido com esse acordo. Mas em menos de 3 horas depois da entrada em vigor, o gabinete de Benjamin Netanyahu acusou o Irã de ter violado o pacto e já de manhã, nesta terça-feira, ele ordenou uma resposta firme a esses mísseis supostamente lançados por Teherã. O regime iraniano negou que tenha desrespeitado o entendimento, reafirmou, confirmando o cessar-fogo e disse não confiar na palavra do inimigo. Fontes diplomáticas confirmaram ao UOL que nesta manhã o status de cessar-fogo é uma grande incógnita. Portanto, assim, pode não ter passado de mais uma basófia trumpiana, né? Toda essa expectativa construída ontem a partir desse anúncio inusitado desse cessar-fogo que ninguém esperava. Nem mesmo os próprios funcionários, os altos executivos da Casa Branca, os secretários de Estado, não sabiam, né? De repente o Trump apareceu com essa novidade do bolso do colete, mas como se viu, parece que não funcionou muito bem. E aí o Jamil nos conta o seguinte, olha, que nessa segunda-feira, para surpresa da comunidade internacional, o Trump afirmou que tanto Israel como o Irã tinham feito o acordo e que ele iria entrar em vigor 6 horas depois daquela declaração. Portanto, eles tinham 6 horas para trocar tapas aí publicamente, mas esse prazo sequer chegou a ser esgotado, tá? À meia-noite, horário de Washington, essa declaração foi feita e o silêncio perdurou por horas, só foi quebrado depois, né, pelo estrondo provocado pelos mísseis israelenses que voltaram a fustigar o território do Irã. O Jamil nos conta aqui que no horário estabelecido, o governo israelense confirmou que tinha concordado com o cessar-fogo 12 dias depois do início do conflito militar. E até fez um comunicado, aqui entre aspas, olha, Israel agradece ao presidente Trump e aos Estados Unidos por seu apoio na defesa e sua participação na eliminação da ameaça nuclear iraniana, disse o governo, que é outra afirmação que está por ser provada sobre a desmobilização desses supostos arsenais, né? E prossegue, em vista de realização dos objetivos da operação e em total coordenação com o presidente Trump, Israel concordou com a proposta do presidente para um cessar-fogo bilateral. Esse acordo, porém, foi atingido depois de Israel ter alcançado todos os objetivos da operação, removendo a dupla ameaça existencial imediata de si mesmo, tanto no campo nuclear quanto no de mísseis balísticos, afirmou esse comunicado. Então está aqui o que o Jamil Chad nos conta sobre essa situação que permanece incerta lá no Oriente Médio, né? E enquanto isso, né, os atores ao redor do conflito começam a definir as suas posições, né? Enquanto não se tem ainda uma confirmação cabal, definitiva e comprovada do fim das hostilidades, nós temos, né, a Rússia, por exemplo, se posicionando. A Rússia que está enfrentando uma guerra difícil na Ucrânia, que provavelmente não quer mais envolvimento bélico com questões que não afetam diretamente o seu território, ela já disse que pode sim dar ajuda militar ao Irã, né, em meio a isso que o Brasil de fato chama de dramática escalada de conflito com os Estados Unidos e Israel. A reportagem dá conta de uma reunião entre o chanceler do Irã e o Putin, né, que aparece aqui nessa fotografia, e
qualifica as agressões de Israel como agressões, as agressões ao Irã como agressões não provocadas. O que diz a reportagem aqui? O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou nesta segunda-feira que a prontidão da Rússia em fornecer assistência militar ao Irã no conflito de Israel dependerá do pedido que o lado iraniano fizera a Moscou. A situação no Oriente Médio se agravou no último fim de semana com a entrada direta dos Estados Unidos no conflito ao lado de Israel. Aqui, aspas para ele, tudo depende de que lado, do que o lado iraniano e os nossos amigos iranianos discutirem. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores do Irã realizará contatos nos quais, após a dramática escalada, será possível trocar opiniões e o lado iraniano poderá nos informar sobre a sua visão da situação, disse Peskov, citado por uma agência russa. O porta-voz do Kremlin não respondeu à pergunta sobre a possibilidade de a Rússia fornecer ao Irã sistemas de defesa aérea, como, por exemplo, sistemas S-300 ou S-400, que são muito avançados. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, chegou a Moscou ontem, se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin para discutir a escalada do conflito no Oriente Médio. Portanto, é uma atuação de apoio, né, mas não envolvimento direto, porque o mundo inteiro, os analistas políticos e militares do mundo, dizem que para a Rússia não interessa se meter diretamente nessa encrenca do Oriente Médio, porque ela mal está dando conta de resolver as suas escaramuças com o vizinho Ucrânia, né, que eles consideram seu território. Vamos voltar agora a falar sobre os problemas aqui no Brasil. Aqui nós tivemos ontem uma reação de um personagem que ficou conhecido, sobejamente conhecido, como um notório ladrão de dinheiro público, né, que foi o ex-governador Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro, louco para voltar ao cenário político brasileiro, né? E nós temos aí esses fantasmas lá do passado nos assombrando a todo momento. Mas olha, agora, o que o Cabral fez? Ele aproveitou a condenação do Marcelo Bretas pelo CNJ, né, para tentar anular todos os atos do Bretas contra ele. É o que nos diz aqui o UOL, nessa manchete que o Alex vai mostrar para a gente. Está aqui, olha, a defesa de Cabral pede anulação dos atos de Bretas após condenação do CNJ. E o corpo da reportagem nos informa o seguinte: a defesa do ex-governador fluminense Sérgio Cabral pediu ao Supremo a anulação de todos os atos do ex-juiz federal Marcelo Bretas, depois que ele foi condenado pelo CNJ. Bretas manipulou ilegalmente a própria competência para ser o responsável pelas operações da Lava Jato no Rio, segundo a defesa. Desta forma, é possível observar que no tocante à Operação Calicut, Marcelo Bretas, em conluio com um advogado que se chama Nitalmar Dias Ferreira e com o procurador da República, Leonardo Freitas, manipulou ilegalmente a sua competência e buscou a todo custo a confissão de Fernando Cavendish para garantir a conexão entre as duas operações citadas. Com isso, defesa pede anulação de todos os atos processuais praticados por Bretas. O pedido inclui a homologação de acordos de colaboração e medidas cautelares pessoais, patrimoniais e probatórias. No dia 3 de junho, Bretas foi punido com aposentadoria compulsória pelo CNJ. Aliás, né, toda vez que a gente lê uma notícia assim, vem de novo a lembrança de que o judiciário brasileiro, né, inventou um sistema para presentear aqueles que se comportam mal, aquele que se corrompeu, que vendeu sentenças, que manipulou, como fizeram esses caras da Lava Jato, uma situação jurídica em proveito de uma causa ideológica. O que essa gente faz? É punido com uma aposentadoria cujo salário pode chegar a quase 44 mil reais, tá? Pode chegar a 44. Essa é a punição. O sujeito é um vagabundo, vendedor de sentença, é uma pessoa que atuou política ou ideologicamente, forjando atos processuais, e toda a punição dele, sabe, recai sobre o fato de que ele nunca mais na vida vai precisar trabalhar, não vai precisar se preocupar com o condomínio, com o aluguel, com a conta de luz, com nada disso, porque o CNJ e a legislação brasileira são extremamente benevolentes para com criminosos que usam a toga, né? Que dá a eles o castigo supremo da vagabundagem eterna. Por quê? Porque eles nunca mais vão precisar trabalhar, vão receber, inclusive os penduricários lá que o pessoal da Ativa recebe, eles vão receber também para sempre e sempre e sempre, né? Uma vergonha
essa história toda, tá? E aí, eu vou antecipar para vocês. A gente está vendo que no arrasto da desqualificação das malfeitorias lá de Moro e seus asseclas, né, pessoas que realmente roubaram o país continuam e continuarão impunes por muito tempo aqui e possivelmente vão até voltar aos locais da política que eles ocupavam antes que esse escândalo todo explodisse. Eu vou chamar aqui o Alex agora, porque eu queria saber se nós temos alguma atualização. Alex, aparece aí, por favor. Preciso te perguntar uma coisa. Cadê você, Alex? Voltei, Alex, Panuso. sempre apostos aí. Você está acompanhando a história daquela brasileira que caiu no vulcão lá na Indonésia, Alex? Espera aí, deixa eu mudar de fone. Agora sim. É pouca orelha para tanto fone, né, Alex? Sim, me pegou desprevenido. Tudo bem, é que a gente não tinha combinado nada. Deixa eu te falar, está acompanhando a história daquela brasileira que caiu no vulcão lá na Indonésia? Sim, tô tentando acompanhar, tem até um perfil no Instagram que é Resgate Júlia, se eu não me engano, que estão colocando informação em tempo real. Vamos mostrar esse negócio, porque essa história é uma daquelas histórias que dão até tristeza na gente, né? Eu tenho acompanhado isso, não com a atenção que deveria. É Resgate Júlia, é isso? Isso, Resgate Júlia Marins. Está aqui na minha tela. Eu vou mostrar para vocês porque esse aqui é o perfil que está acompanhando mais a miúde, com maior frequência, né, as informações do resgate, né? Sim, é a família dela que está atualizando essas informações do Instagram, Panuso. Pois é. Agora, acontece que nós não temos notícias dela. Faz 3 dias já, né, que ela ontem, aliás, se eu não me engano, ontem durante o dia, porque o fuso horário é enorme daqui para lá, ela foi avistada por um drone, estaria imóvel, né? E deve ser um despenhadeiro horrível, porque ela está caindo cada vez mais, né? Ela estava a 350 metros de distância e agora ela está a mais de 500 metros. Como o clima lá é impiedoso, as equipes de resgate não conseguem chegar até ela. Não temos nenhuma informação nova sobre se ela foi resgatada ou não, né, Alex? Não, na hora que eu estava vindo aqui pro ICL, eu estava acompanhando, tem alguns voluntários que estão tentando salvar a Júlia, porém até o momento não teve nenhuma informação nova. A última informação é que os voluntários estavam tentando, eles estavam a 400 metros descendo e nisso já estão verificando que ela está descendo mais e mais. Tem informações que ela ter chegado a 800 metros adentro do declive do vulcão. E a última informação foi que começou a chover, o helicóptero que o governo tentou colocar não conseguiu acessar por conta da neblina. E é isso. Agora teve uma informação, para nos em tempo real, que a trilha foi fechada, finalmente, foi fechada para tentar que esse salvamento seja feito o mais rápido possível, sem ter nenhum turista nem nada do tipo circulando nas redondezas ali do vulcão Panuso. Aliás, esse vulcão deve ser um lugar muito perigoso, viu? Você que é aventureiro e tudo mais, se você quiser ir a um lugar bastante insensato, é exatamente essa trilha que essa moça está fazendo lá. E a gente está aqui na torcida por ela, mas infelizmente, né, já são 3 dias, ela está sem água, está sem alimentos lá. Ela foi avistada da última vez por um drone imóvel, né? E a dificuldade é extrema. Inclusive com acusações da família de que o governo da Indonésia forjou um falso resgate, uma falsa aproximação anteontem, né? Para fazer uma pantomima só, né? Para dizer que não estava fazendo nada. Então, ela continua lá e a gente continua aqui na torcida para que ela seja resgatada. E olha, eu vou falar uma coisa, viu? Finalmente fechar essa trilha, porque lá, pelos relatos que a gente viu nos últimos dias, é um local de muitos e muitos acidentes, né? Sim. Olha, está aqui uma outra informação, né, justamente sobre esse histórico de acidentes lá nessa trilha, né? A montanha é uma montanha até bastante bonita, né? São 3.700 e tantos metros de altitude, né? Uma altitude em que o ar já fica bem rarefeito e dificílimo de caminhar numa situação, especialmente em subidas muito íngremes, cheias de pedras que rolam o tempo todo. Olha só, Rinjani é o segundo maior vulcão da Indonésia, que tem 3.726 metros de altitude, não altura, né? Está ativo esse vulcão, ou seja, há risco de erupção, embora a última tenha ocorrido em 2016, entre agosto e setembro de 2016. Muitos turistas já morreram no local. Em maio, um turista malaio de 57 anos morreu lá nesse vulcão Rinjani, depois de uma queda enquanto escalava.
Em 2022, um português também morreu após despencar de um penhasco lá do cume, segundo a BBC. E em 2012, um grupo de 7 estudantes morreu durante uma escalada. Quer dizer, é um lugar perigosíssimo, né? O lugar que essa moça, Juliana, escolheu para fazer o seu passeio. Então, infelizmente, nós não temos, mas a qualquer momento pode acontecer a notícia do resgate. Até porque lá na Indonésia agora já é praticamente noite, não é, Alex? Sim, a gente vai verificar aqui. E o clima impiedoso lá nessa cratera de vulcão, né, impedindo, já faz muito tempo, faz muitos dias, o resgate dessa moça, né? Sim. Lá, lembrando, já tá ficando noite, lá é 5h55 da tarde para uso. Então as buscas têm que ser logo para não ter aquela desculpa novamente de ficar à noite e encerrar por conta da neblina ou conta do tipo. Muito bom. Estamos na torcida aqui, mas infelizmente, né, a luz do dia, que é fundamental para o prosseguimento desse trabalho de resgate, está acabando já por lá, se é que já não acabou, né? Gente, olha só, temos uma notícia ruim sobre o meio ambiente aqui no Brasil também, uma notícia que está no site da Folha de São Paulo, no Carrossel, dando conta de que a nossa área queimada no Brasil no ano passado superou em 62% a nossa média histórica. Foi um ano dificílimo, né? E aqui há um mapa fazendo a comparação entre a média histórica, que é esse quadradinho vermelho aqui mais à direita, menorzinho, e o que foi o Brasil no ano passado. 30 milhões de hectares foram queimados, principalmente no Cerrado brasileiro, né? Contra 18 milhões de hectares na véspera, né? E aqui está a incidência desse fogaréu todo sobre os biomas brasileiros. Olha só, na Mata Atlântica, o crescimento de queimadas superou 261% a média histórica, na Amazônia em 117% e no Cerrado brasileiro 10% a mais de devastação no Cerrado. Ou seja, não está sendo suficientemente bem sucedida a política do governo de combate a esse tipo de ataque contra os vários biomas brasileiros, né? E lá nos Estados Unidos, nós temos essa informação aí. Enquanto a gente aqui ainda tenta salvar um pouco do patrimônio ambiental que sobrou intacto no Brasil, que vai se perdendo aí lentamente, lá nos Estados Unidos, o Trump simplesmente acabou com a proteção a 50 milhões de acres, 58 milhões, 60 milhões de acres das florestas nacionais nos Estados Unidos, que já são tão raras, né? Informação que está no Times, no New York Times, tá? A secretária de Agricultura, Brooke Rollins, disse que a regra da era Clinton, que proibia a construção de estradas e exploração de madeira, estava desatualizada e era absurda. Então agora podem pegar esses parques nacionais aqui que sobraram e baixar a madeira que tem aqui, construir rodovias, enfim, e continuar o processo de devastação, né? O que nos diz aqui a Lisa Friedman, do New York Times. O governo Trump disse segunda-feira que abriria 58 milhões de acres de áreas remotas em florestas nacionais para construção e desenvolvimento de estradas, removendo proteções que estavam em vigor há um quarto de século. A secretária de Agricultura, Brooke Rollins, anunciou planos para revogar a regra sem estradas de 2001, que preservava a natureza selvagem de quase um terço das florestas nacionais dos Estados Unidos. Ela afirmou que a regulamentação estava desatualizada. Mais uma vez, o presidente Trump está removendo obstáculos absurdos à gestão sensata dos nossos recursos naturais ao revogar uma regra estritamente restritiva de estradas sem estradas, disse a secretária Rollins em um comunicado, afirmando que a revogação inaugura uma nova era de consistência e sustentabilidade para as florestas do país. Não se sabe que sustentabilidade é essa, né? Está falando sobre sustentabilidade econômica para quem explora essas florestas, né? Grupos de ambientalistas, encerra aqui a postagem do New York Times, disseram que o plano poderia destruir algumas das paisagens intocadas dos Estados Unidos e prometeram contestá-los na justiça, tá? E, bom, estamos já no encerramento do programa, eu tenho pouquíssimo tempo e eu preciso reiterar aqui um convite que já fiz para vocês, de que vocês, nesta segunda-feira, neste domingo agora, não percam essa aula magna que o Eduardo Moreira está preparando para a gente aí, né? Investir é para todos. Isso aqui é para todo mundo que tem um dinheirinho guardado aí, que está perdido agora, não sabe se põe na poupança, se compra CDI, se compra CDB, se faz renda fixa, renda variável. O Eduardo, que é um craque, vai destrinchar para a gente
o que você precisa para não se meter em confusão com a sua poupança de vida inteira, tá? É uma aula magna gratuita e ela vai te ajudar e muito a saber o que fazer com o seu dinheiro no momento de volatilidade global, de juros escorchantes no Brasil, né? E de uma política tão sujeita a uma saraivada de críticas quanto essa política econômica do governo atual. Então, para se proteger, você vai aqui no site do ICL, aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, ali, despertaicl.com.br, deixa o seu e-mail, faz sua inscrição, recebe seu convite e no domingo você participa às 8 horas da noite, daqui a 5 dias, né, portanto, dessa aula magna. Vou deixar aqui na tela um pouquinho mais, porque se você quiser pegar o QR Code para que te leve até esse link, é só fotografar esse QR Code que está aqui no lado esquerdo da nossa tela, tá bom? E assim, 8 da manhã, quero desejar para você um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Amanhã nós estamos aqui às 7 da manhã para conferir o que foi que aconteceu neste surpreendente planeta Terra de tantas idas e voltas, de tantas voltas e idas, tá bom? Bom dia para você, tudo de bom, bom trabalho, saúde e até amanhã às 7 horas. Tchau. Você já viu, né? Falar de investimentos parece que é sempre algo muito complicado, mas é de propósito, porque se você entender, você começa a questionar essas aplicações e principalmente comece a escolher você mesmo o que é melhor para o seu dinheiro. É por isso que o Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, conhece tudo dessa área, vai dar uma aula online gratuita para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no domingo, dia 29 de junho, a partir das 8 da noite. Ele vai ensinar como é que esse mercado funciona. Esse é o tipo de conhecimento que te liberta de riscos. E é de graça, o que é melhor, no tanto que você pode aprender. Aula online, gratuita, e você não pode perder.